nesse caso desse deputado, as provas continuam sendo feitas por ele mesmo também, né? Como disse o Cláudio Couto, um réu confesso, mais ou menos. É isso, Josias? Não tem nenhuma dúvida, né? E você sabe, Fabíola, que nesse caso específico, como em outros personagens que têm mandato eletivo, eu acho que a cumplicidade e a participação ativa no golpe, na tentativa de golpe, ainda é mais criminalizável do que daqueles que se envolveram nesse terraplanismo institucional sem ter mandato, né? Porque o sujeito que tem mandato, ele se serve da democracia para obter esse mandato eletivo e utiliza a delegação que recebe dos eleitores para cuspir nas urnas nas quais esse tipo de personagem se serve dos votos. Então, ele obtém os votos, utiliza a urna, depois cospe na própria urna. É um patriota seletivo, né? Ironicamente, esse sujeito, que é um terrorista da lógica, porque o sujeito que participa de uma eleição é, e depois desqualifica parte do resultado dessa eleição, desconhecendo que a maioria do eleitorado optou por um candidato que não é do agrado dele, o Lula, mas foi esse o candidato votado pela maioria do eleitorado. Então, é um terrorista da lógica, né? Agora, a ironia suprema, Fabiola, é que o partido desse sujeito, União Brasil, está perfeitamente integrado já ao governo Lula, controla 3 ministérios na esplanada, é, abocanhou um sem número de cargos de segundo escalão, está nos primeiros lugares da fila das emendas do orçamento secreto, que agora virou semi-secreto, está ali submetido aos ministérios, mas ainda com a liberação determinada pelos parlamentares. Então, o partido dele está absolutamente integrado ao governo, como o Centrão, já abandonou o Bolsonaro, está cuidando da vida, né? E esse personagem está ainda escolhendo de que lado da terra plana ele vai saltar, né? Então, merece ser criminalizado pelo golpismo e pela burrice também, Fabiola. Essa é boa. Bom, aliás, hoje tem mais sessão da CPI. A gente vai acompanhar o depoimento hoje do homem que comandava a Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Fábio Augusto Vieira. Ele vai prestar depoimento hoje. Ele comandava a corporação no dia 8 de janeiro. E eles querem saber justamente como é que foi essa atuação dele nesse 8 de janeiro. O que o senhor tem achado, professor Cláudio Couto, da CPI do 8 de janeiro? Ela vai chegar em algum lugar? Ela vai ter um resultado que seja importante para a gente esclarecer o 8 de janeiro? Você tem visto esse resultado acontecer? Olha, eu acredito que do ponto de vista de revelações, é muito pouco provável que ela consiga revelações maiores do que aquelas que a própria Polícia Federal está obtendo por meio das suas investigações. Né? Primeiro, porque a gente está falando de pessoal especializado. Né? A Polícia Federal sabe fazer esse tipo de investigação, tem instrumentos mais efetivos para conseguir obter as informações, chegar aos responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. Então, eu, sinceramente, não acredito que, do ponto de vista de novos dados, novas informações, a CPI seja capaz de produzir muita coisa. Acho que ela tem, claro, aí um mérito, evidentemente, que é o de colocar esse tipo de problema no debate público de uma forma que a própria investigação policial não é capaz de colocar. Inclusive porque, por exemplo, leva alguns dos envolvidos nas tentativas de golpe, veja o caso aí do general Cid, veja o caso do Lawande, que já teve lá anteriormente, enfim, de vários outros que podem ali comparecer, do ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Em todos esses casos, as pessoas são expostas. E ao serem expostas, a sua incapacidade de explicar o que fizeram, né, a sua disposição a contar histórias mirabolantes que não fazem sentido, isso é exibido para grande parcela da população que, de uma forma ou de outra, acompanha o trabalho da CPMI. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, de dar publicidade ao problema, de fazer o problema ser politicamente debatido, é mais aí que está o mérito. E, aliás, é por isso que você tem comissões parlamentares de inquérito, porque elas justamente têm, por ser a Casa Legislativa uma casa eminentemente política, elas têm a função de dar também um tratamento político a esse tipo de investigação. O tratamento meramente judicial, policial, esse aí é feito pela Polícia Federal, pelas instâncias do sistema de justiça, não precisa ser resolvido pela CPMI. Mas eu acho que ela tem esse condão, mas não esperaria aí grandes novidades
do ponto de vista dos dados. Seja, veja, da CPMI que ocorre no Congresso, né, integrando Câmara e Senado, seja no caso da CPI que ocorre na Câmara Distrital, né, o que seria o correspondente no Distrito Federal à Assembleia Legislativa, que já começou a acontecer, inclusive, antes dessa CPI no âmbito federal, e também tem tido um efeito muito similar do ponto de vista de trazer a público a responsabilidade de certos personagens e as suas próprias narrativas sobre aquilo que aconteceu, para usar uma palavra que anda desgastada, mas que ainda descreve certas situações.